الله وبركاته. الحمد لله الغفور الودود ذي العرش المجيد الفعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف خير العبيد. فرضي الله عن أهله وصحبه أهل التقى والعمل الرشيد. صلى الله على محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما تكثر وتزيد. وبعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنه سبحانه يقول في كتابه التنزيل في محكمه التنزيل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول أيضا: وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعتصم بحبله جميعا، ونهانا عن التفرق فيه، كما يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dizia o Nabi sallallahu alaihi wasallam num dos hadiths de Muslim, ele disse: no fim do mundo vão existir muitos fitna lá. Quando o mundo está para acabar, vai acontecer muitos fitna. Disse: esta fitna que vai acontecer, kaqit'i al-layl al-mudlima, vão se seguir assim como segue-se a escuridão da noite. A escuridão da noite segue-se de forma rápida. Disse: yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. O homem vai amanhecer crente e vai anoitecer descrente. Você vai amanhecer enquanto você é crente e vai anoitecer enquanto você é kafir. Ou yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ou então vai anoitecer crente e vai amanhecer kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. A pessoa irá vender sua religião por causa de bens mundanos, por causa de uma cebola, por causa de tomate, por causa de leite, por causa de açúcar, por causa de chá, por causa de sumo. Você ir vender, ser suficiente, você vender a sua religião. Então, são fitnas que vão acontecer no fim do mundo. E no fim do mundo é esse em que a gente encontra-se presente. Porque desde o dia em que Nabi recebeu a profecia, a partir daquele dia até hoje é considerado como fim do mundo. Mas existe a ponta do fim do mundo, que é a ponta em que a gente encontra-se hoje, né? Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Quem mais tem boa palavra do que aquele que convida as pessoas para Allah subhanahu wa ta'ala? وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. E ele disse assim que eu pertenço aos muçulmanos. Eu sou dentre os muçulmanos. Então, quem tem mais bela palavra do que esse? Quem tem mais belo dito do que esse? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Quem tem a palavra mais boa? مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Do que quem convida as pessoas para Allah. وَقَالَ. E ele diz: إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Eu sou dentre os muçulmanos. Quem mais tem bom dito e boa palavra do que esses? Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de boa palavra referida, o Nabi, quando dizia: wal kalimatu tayyiba sadaqatun, e a boa palavra é sadaqa. Boa palavra é aquela que está em conformidade naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala, ou então no seu mensageiro, naquilo que o profeta trouxe. Em conformidade no sentido aquilo que vai de acordo com aquilo que o mensageiro trouxe. Isso chama-se boa palavra. Fora dessa, tudo que contrariar já não é boa palavra. É uma palavra suja. E o Nabi dizia: Man yara minkum ba'di Man ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira. Quem de vós ter vida, quem dentre vós ter vida depois de mim, irá haver muitas divergências no fim do mundo.
Quer dizer, vão existir muitas contradições no fim do mundo. Por isso, os sahabas, eles diziam, Wallahi, inni la akhafu muslima. Wallahi, eu não tenho medo do muçulmano. Os sahabas diziam que, Wallahi, eu não tenho medo do muçulmano. Wala akhafu kafira. E não tenho medo de um kafir. Eu não tenho medo do muçulmano me prejudicar e nem tenho medo de um kafir também me prejudicar. Não tenho medo dos dois. Fa inna al-muslima, porque o muçulmano, yu'jizuhu islamuhu, o Islã dele vai lhe impedir. Não podem pôr o telefone aqui quando não está no silêncio, senão vão nos atrapalhar. Fa inna al-muslima, porque o muçulmano, yu'jizuhu islamuhu, o Islã dele lhe impede a trazer o mal nas pessoas. E o Nabi dizia, al-muslim, o muçulmano é quem? Man salima an-nasu, é aquele que as pessoas ficam tranquilas, min lisanihi, através da sua língua, wa yadihi, e as suas mãos. Esse aqui é muçulmano. O muçulmano é aquele que quando vive numa sociedade, todos estão tranquilos na sua língua, não ficam prejudicados através da sua língua, wa yadihi, ou então através das suas mãos. Wal mu'minu, e o crente, man aminahu an-nasu, é aquela pessoa que as pessoas ficam seguras, ala amwalihim, sobre os seus bens, wa anfusihim, e as suas vidas. Esse aqui é o crente. O crente é aquele que quando vive numa sociedade, ninguém tem medo você lhe burlar ou você roubar o que é dele. Você fica seguro. Wa amma al-kafir, e quanto o kafir, faqad adallahu Allah. Allah já lhe desgraçou, já conhecemos quem é kafir. Fa kayfa li bi munafiqin? Agora, qual é a segurança que eu tenho de um munafiq, de um hipócrita? Qual é a segurança que você tem na sua vida do hipócrita? Então, se existe um mal contra alguém, há três saídas. Nessas três aqui, você escolhe uma delas, que você achar melhor. Mas as três também não tem problema, porque Allah já aceitou. Só que você escolhe uma delas, que você achar melhor. Ou então, se acha que a situação está no pior, peça a Allah, ele ir contra essa pessoa. 2, ou então Allah perdoar essa pessoa. 3, ou então Allah te acudir. Então, uma das formas aqui, você escolhe uma delas. Seguindo a primeira forma, que disse que se for de destruição contra a pessoa, no tempo de Nabiullah Nuh, alayhi salatu wassalam, o Nuh, quando fez da'wa, 950 anos, e o povo não lhe aceitou, não acreditaram a sua mensagem, não aceitaram a sua mensagem, então ele fez um dua. Eles sempre insistiam naquilo que o Nuh, alayhi salatu wassalam, proibia. Haviam lá 5 santos, Wadda, Su'a', Yaghutha, Ya'uqa e Nasra. E eles diziam, não deixem vossos deuses. Wala tadharunna Waddan, wala Su'a', wala Yaghutha, wa Ya'uqa wa Nasra. E não deixem também Wadda, Su'a', Yaghutha, Ya'uqa e Nasra. E Allah disse, وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. E esses aí desviaram muito. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Esse era o dua que Nuh estava a fazer contra o povo. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. E não aumente os injustos, senão só a perdição. Significa, e Allah, esses aqui, eu já fiz do bem, já cansei. Já convidei a eles, já cansei. Já convidei, já rendi. Já não aceitam mais. Em vez deles aceitarem e voltarem para trás, eles estão a piorar, estão mais a me prejudicar e a prejudicar os outros. Então, é Allah o que eu te peço, la tazid ad-dhalimina illa dalala. Não aumente os injustos senão a injustiça. Você tem que mandar uma calamidade que vai prejudicar a eles. Esse foi o dua de Nuh. Quando o povo não aceitou a ele, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Através dos seus pecados, eles foram feitos afundar. فَأُدْخِلُوا نَارًا.
e foram feitos entrar no fogo. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. E não encontraram fora de Allah socorredores. Não encontraram ninguém para ajudar a eles. Isso tudo acontecia no tempo de Nabiullah Nuh, alayhi salatu wassalam. Quando ele fez o da'wa, convidou a eles e eles não estavam a seguir. Tentou de tudo e não estavam a seguir. Caso contrário, eles estavam a prejudicar o Nuh, alayhi salatu wassalam. Estavam a desviar as pessoas através das suas bocas, suas línguas, através das transgressões, de suas definições que iam contra a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles diziam que é para você, Nuh, você não é ninguém. Nós te conhecemos, você daqui. Se fosse que você é mensageiro, Allah ia enviar anjo também junto de ti, contigo, para propagar essa mensagem. Eles não acreditavam naquilo que Nuh trazia. Por mais que acreditassem, não seguiam. E não queriam mostrar aquela felicidade. Mas mostravam que, olha, nós não estamos prontos para aceitar essa sua mensagem. E além disso, acabavam de desviar os outros. Então, arranjavam muitos crimes e muitos prejuízos na sociedade. E o Nuh viu aquilo, chegou até no seu limite. Disse Allah, até aqui, eu já não tenho mais outra saída. Esperei que eles se arrependessem para ti, mas agora já estão a piorar, estão a desviar os outros. Então Nuh, alayhi salatu wassalam, continuou com seu dua. Disse, Rabbi, la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. La tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Não deixe nenhum kafir circular aqui na terra aqui. Matar todos. Assassinar todos os kafirs. Porque não querem obedecer. Eu já falei para eles, já rendi. La tadhar ala al-ardi, aí fauqa al-ardi, yani min al-kafirina dayyara. Não deixe nenhum kafir vivo aqui na terra. Assassinar todos. Esse foi do de Nuh, alayhi salatu wassalam. Innaka intadharuhum yudillu ibadaka. E Allah, se você deixar esses kafirs vivos, vão desviar seus servos. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا. E eles não terão filhos, senão descrentes também. Se eles terem filhos, também vão ser rebeldes como os pais. Rabbi, ighfir-li, e Allah, perdoe a mim. وَلِوَالِدَيَّ, junto dos meus pais. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ, e perdoar a quem entrou na minha casa, mu'minan, como crentes. E não esses kafirs aqui, não esses mafiosos. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. Não aumenta os injustos, senão a destruição. Nós estava a fazer um dua contra todos aqueles que não queriam lhe seguir. Disse Allah, não deixe nenhum vivo aqui na terra sendo kafir. Nuh, alayhi salatu wassalam, quando fez esse dua, Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o dua de Nuh. Num sura, Allah disse, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. Nós respondemos a ele, aceitamos ao Nuh. وَنَجَّيْنَاهُ, e nós salvamos Nuh. Ele, assim como os que estavam com ele, os crentes que lhe seguiam. Ele fez 950 anos de da'wa, mas pouca gente aceitou, nem 100 não chegaram, nem 100 pessoas. Quer dizer, são pessoas poucas que aceitaram. Você fazendo matemática, parece que 12 em 12 anos já aceitava uma pessoa só. Então, dali Allah subhanahu wa ta'ala enviou uma calamidade. Aquela calamidade foi cheia. Allah abriu a terra. Da terra saía água e do céu vinha água também. Allah disse, وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ. Nós abrimos a terra, fizemos a terra existir em rios, fizemos existir água de qualquer lado da terra, vinha água. Não há nenhum sítio na terra que não tinha água. Água em forma de cheia. فَالْتَقَى الْمَاءُ, a água encontrou-se, que vinha desse lado, encontrou-se no meio. عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ, sobre uma ordem que já foi decretada por Allah subhanahu wa ta'ala. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ, e carregamos Nuh junto ao seu povo num barco de madeira. عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ, num barco de madeiras.
Isso foi no tempo de Nuh, alayhi salatu wassalam. E diz Allah subhanahu wa ta'ala no mesmo surah, Surah Al-Qamari, diz: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً. Nós deixamos este barco de Nuh como um sinal para as pessoas poderem refletir. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Existe alguém aí que reflete esse assunto de Nuh? Existe alguém que até agora pensa disso? Allah pergunta no Alcorão: فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Existe alguém que reflete? Quando Allah disse: deixamos o barco de Nuh como um sinal aqui na terra, dizia Imam al-Bukhari e no Kitab Tafsir, dizia também Ibn Jarir al-Tabari no seu Tafsir, no dito de Qatada bin Da'am al-Basri, a traduzir esta área, ele dizia: Allah subhanahu wa ta'ala fez manter aquele barco de Nuh, fez existir aquele barco depois daquela cheia. Allah fez parar aquele barco em cima de uma montanha de nome Judi, como Allah fala no Surah Hud, disse: وَاسْتَعْوَتَ عَلَى الْجُودِ. Aquele barco foi parar em cima de uma montanha de nome Judi. Quando Allah subhanahu wa ta'ala destruiu aquele povo, e menos de Nuh e seus crentes que aceitaram a ele. O Qatada bin Da'am al-Basri e no Tafsir ibn Ashura, eles também defendiam que أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها وائل هذه الأمة. Allah fez manter o barco de Nuh até que os primeiros a viver naquele tempo encontraram aquele barco. Quer dizer, foi um barco que Allah subhanahu wa ta'ala protegeu de apodrecer, conforme o tafsir que disse mahfudatan min al-bila, foi protegido de apodrecer. Quer dizer, o barco ficou muito tempo sem apodrecer. Por isso Allah pergunta: فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Existe alguém aí na terra que até agora reflete, pensa sobre isso? Ou ainda continuam mafiosos? E dizia o Ibn Kathir, Ismail bin Umar bin Kathir no tafsir, ele dizia, quando Allah subhanahu wa ta'ala trouxe essa cheia, então o barco não se manteve assim, mas também Allah subhanahu wa ta'ala trouxe como uma reflexão dos barcos que nós usamos. Mas essa passagem de Ibn Kathir não vamos levar muito. Só vamos levar de Imam al-Bukhari, de Ibn Jarir al-Tabari e de Ibn Abi Hatim al-Razi, que eles defenderam na palavra de Qatada bin Da'am al-Basri, aluno de Anas bin Malik, de que de verdade Allah subhanahu wa ta'ala protegeu o barco para pessoas terem lição e ter reflexão de que, olha, existiram mafiosos que foram destruídos por Allah subhanahu wa ta'ala, os que não acreditaram no mensageiro. Para tudo isso, pessoas poderem fazer o quê? Deixarem de desmentir naquilo que é de Allah subhanahu wa ta'ala, wa takdhiba rusuli, e nos desmentir nos seus mensageiros. Tudo isso para poderem refletir. فَيُصِيبَهُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ, para que não sejam afligidos de aquilo que afligiu o povo de Nuh, aquilo que aconteceu de aflição do tempo de Nuh, alayhi salatu wassalam. Por isso Allah no fim pergunta: فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Existe alguém aí que reflete? Há alguém que pensa nessas calamidades? Então esse foi o dua que o Nuh alayhi salatu wassalam fez contra o povo que não lhe seguia. Indo para o Musa alayhi salatu wassalam, Musa fez da'wa para o Fir'auna. Allah mandou ele para fazer da'wa ao Fir'auna, e o Fir'auna não aceitava em cada vez mais. Allah disse no Surah Al-Isra: وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ. Nós demos Musa 9 sinais, 9 milagres. Esses 9 milagres eram para mostrar o Fir'auna a fim de aceitar, e foram muitos milagres. E Allah mencionou no Alcorão, entre eles al-qummala, wad-dafadi'a, wad-dama, ayat mufassalat, como Allah disse no Alcorão. Qummala são piolhos, aqueles bichos que vêm na cabeça, no cabelo, chama-se qummal. Wad-dafadi'a, e sapos. Existiu esse sinal no tempo de Fir'auna. Todo quarto, toda casa de Fir'auna existir sapos, encher de sapos lá. Wad-dafadi'a, wad-dama, e sangue. Ayat mufassalat, milagres detalhados, diferentes. Mas o que aconteceu? Fastakbaru, eles orgulharam-se demais. Wa kanu qawman mujrimina, e tornaram-se povos mujrimina, criminosos, rebeldes,
que não queriam ouvir. Musa fez da'wa para o Firaúna, em cada vez mais que lhe dava um sinal, Firaúna dizia: ei, Musa, chega, pá, eu vou aceitar agora. Quando passasse aquele sinal, ele não aceitava. Então, mais tarde, Musa fez da'wa, também rendeu. Disse Allah, ele também fez um dua. No Surat Yunus, se vê esse dua. Disse: Rabbana, إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت الدعوتكما فاستقيما. Esse foi o dua que Musa fez contra Firaúna. Quando fez da'wa e o Firaúna estava a piorar. Em vez de voltar para trás, estava a piorar. Musa disse: Rabbana, oh Allah, innaka ataita Firaúna zinatan. De verdade você deu Firaúna embelezamentos, ornamentos, muita coisa. Wa amwalan, e riqueza. Fil hayati dunya, nessa vida mundana. Você deu muita coisa a Firaúna. Rabbana liyudillu an sabilik. E Allah, esse aí é só para desviar o seu caminho, desviar as pessoas do seu caminho, porque já fiz da'wa para Firaúna, rendi e não está a aceitar. Rabbana tumis ala amwalihim, oh Allah, elimine as suas riquezas, seus bens, washdud ala qulubihim, e fortifica ainda mais seus corações. Fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim. Não crerão até que vejam um castigo doloroso. Esse foi o dua que Musa fez para o Firaúna ser destruído. Depois de fazer da'wa e viu que Firaúna está a piorar. Quer dizer, em cada vez mais, o Firaúna, em vez de recuar, ia para frente com a sua descrença. Então, o Musa, quando fez esse dua contra Firaúna, Allah disse: Ujibat da'watukum. Ele fez com seu irmão Harun. Musa fez com seu irmão Harun. Os dois eram Nabi. Nabiyani, Mukarramani. Disse: Ujibat da'watukum. O vosso dua já foi aceito. Eu já aceitei vosso dua. Fastaqima, fiquem firmes. Você, Musa, e seu irmão, já aceitei vosso dua. Wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun. E não sigam o caminho dos ignorantes, caminho dos que nada sabem. E o que aconteceu? Quando o Nabi Allah Musa fez esse dua e Allah aceitou, o Firaúna foi afogado no rio Nilo, no Mar Vermelho, junto do seu povo. Essa é a primeira saída de uma pessoa que não tem saída na sua frente. Esse foi o dua de Nuh alayhi salatu wassalam, e esse foi de Musa alayhi salatu wassalam. E do nosso Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, certa vez ele estava a rezar lá em Meca. Na altura, muçulmanos eram proibidos a rezar no Masjid al-Haram, lá na Mesquita Sagrada. Então, a sua filha Fátima, na altura, era muito nova, muito pequena. O Ibn Mas'ud contou esse hadith, está no Sahih Muslim. Disse: eu não tive poder de como impedir aquilo, mas eu senti quando fizeram aquilo para o Nabi. Veio Abu Jahl, companhia Abu Jahl, Ubay bin Khalaf e outros cafres. Levaram tripas de um camelo. O Nabi, quando estava a rezar ali no Kaaba, então levaram aquelas tripas e puseram em cima de Nabi, nas suas costas assim, seus ombros, suas costas. O Nabi não conseguiu levantar. Ele estava a rezar. Não estava a conseguir levantar devido ao peso daquelas tripas. Ibn Mas'ud disse: eu a ver aquilo, mas é que não tive poder de como ir acudir. E saiu Fátima, na altura era muito pequena. Ela, zangada, foi tirar aquilo e começou a insultar aqueles cafres, Ubay bin Khalaf e Abu Jahl e os outros cafres. No momento em que o Nabi não estava a conseguir levantar do sajda, o Abu Jahl e seus amigos estavam a rir. Eles ficaram a rir. O Nabi, quando fez o salá, levantou as mãos e fez dua. Disse: Allahumma alayka bi Abi Jahl. Oh Allah, te peço você
peço-te a responsabilizar esse homem chamado Abu Jahl contra ele. Assim como Ubay bin Khalaf, Uqba e outros kafirs estavam ali. Todos os nomes que estavam ali o Nabi mencionou. Disse Allah, o que eu peço é você tomar responsabilidade contra esses homens. Dizia o Ibn Mas'ud que todos aqueles nomes que o Nabi mencionou naquele dia, no dia da guerra, na primeira batalha, não existiu ninguém que salvou. Todos morreram. Esse foi um dua que o Nabi fez contra ele. E naquele dia que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a convidar as pessoas para o Islã, primeiro tempo do Islã, um tio dele de nome Abdul Uzza bin Abdullah, conhecido por Abu Talib, conhecido por Abu Lahab, ele e a sua esposa Jamila eram grandes kafirs. Abdul Uzza bin Abdullah Muttalib, conhecido por Abu Lahab, quando o Nabi convidava eles para o Islã, então Abu Lahab disse: Tabban laka, você Muhammad está amaldiçoado. Assim que ele disse estás amaldiçoado, aquele braço que ele levantou não conseguiu mais baixar e perdeu visão. E Allah respondeu naquela sura, disse: Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Que castigo e que pressa, que castigo terá as mãos de Abu Lahab, e assim como ele próprio. Ma aghna anhu maluhu, ma aghna anhu maluhu, tudo que ele ganhou, ma aghna anhu maluhu, ele não irá, quer dizer, não terá benefício na sua riqueza, wa ma kasaba, e de tudo quanto ele ganhou. Sayasla nara, e entrará num fogo, Dhat Lahab, um fogo chamado Dhat Lahab. Foi chamado Dhat Lahab porque é um fogo amarelo. E ele foi chamado Abu Lahab porque era amarelo, era um homem brilhante. Foi chamado Abu Lahab. E entrará num fogo chamado Dhat Lahab, um fogo amarelo, um fogo que tem dentes. Wa amra'atuhu, e a sua esposa Jamila, Hammalat al-Hatab, será a carregadora de lenhas no inferno. Fijidiha, no pescoço dela, hablun, haverá uma corda min masad, de fibras, corda de fibra, porque ela certa vez tirou uma fita para ser chicoteado o Nabi através daquela fita. Então, jaza'a wifaqa, pagamento de coincidência. O que você fez, Allah vai te pagar o mesmo. Significa Abu Lahab e a sua esposa, os dois estarão no Jahannama, em um fogo muito grande. Como Allah disse, sayasla naran dhata lahab, dhata lahab, um fogo chamado Dhat Lahab, um fogo que tem dentes, um fogo amarelo. Esse fogo que Abu Lahab estará lá. Mas através de o quê? O Nabi convidava ele e ele ia contra o Nabi, até dizer: você Muhammad está amaldiçoado. Então, essa é a primeira resposta da primeira fase de alguém que vai contra si, que os profetas fizeram também. Você, quando encontra um cristão, diz assim: o Corão fala muito da guerra. Disse que o Corão, Muhammad, fala da guerra. A Bíblia não fala da guerra. O Alcorão fala de guerra, sim, mas fala de guerra em que sentido? Fala de guerra em nome de defesa, não provocação, né? Você não pode ir provocar, quer dizer, sai com sua espada, sua arma, vai matar, diz para fazer jihad. Não. O Corão fala em nome de guerra, assunto de defesa. O muçulmano está permitido a se defender. Por isso o dua chama-se arma de crentes. Mas a Bíblia também fala de guerra. Lá na Bíblia, lá, tem versículos lá que falam de guerra, que o próprio Jesus mandou pessoas para trazerem pessoas serem matados em frente dele. Esses versículos estão lá na Bíblia. Também lá na Bíblia existem versículos que Jesus disse: eu não vim aqui na terra para trazer paz, vim aqui para trazer a espada, trazer guerra. Também está lá na Bíblia, lá. Tudo isso lá tem. No Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Mateus,
Fala essas passagens. Conta essas passagens. Mas pronto, não estamos aqui para mencionar a Bíblia, né? Mas só para indicar que quando fala-se de guerra, não é só no Islã só. Ali na Bíblia também tem versículos. Só que talvez você que já trazer confusão ainda não leu. Leu 3, 4 e começou a trazer confusão. Então, essa é a primeira salvação em que a pessoa tem que ter. Você fazer dua de forma de como Allah acudir. Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o seu pedido contra esse assunto, contra essa pessoa. A segunda forma é em forma de se defender. Allah te acudir, você sem pedir contra alguém. Essa é a segunda forma de como você salvar-se. Há uma história conhecida de um santo de nome Jurayj. É muito conhecido esse santo na história. Jurayj foi um santo. Na zona onde ele estava, havia muitos santos lá também. Só que ele foi um santo muito avançado. Então aqueles santos começaram a ter inveja com ele. Já estavam a invejar aqueles santos outros. No momento em que estavam a invejar, eles preferiram, sentaram entre eles e disseram que nós temos que arranjar uma menina muito bonita para ir trair a ele. Fazer zina, né? Não casamento, fazer zina. Porque casamento não é trair. Casamento não é trair. Então, arranjaram uma menina. Aquela menina, muito mais conhecida nesses assuntos. Foram ter com ela, disseram que nós vamos te pagar. Lhe pagaram para ir trair aquele homem, aquele senhor. Era um santo muito conhecido, mas o santo mais grande daquela zona. Que pessoas, até que outros santos também tinham inveja com ele, quando reparavam seu nível. Então, aquela menina foi até naquela casa daquele santo. Quando chega naquela casa, foi lá, pediu água. Aquele santo buscou a água e deu àquela moça de costas viradas. Não lhe reparou? De costas viradas. Aquela moça foi. Veio da segunda vez. Também. Ele tentou e desconseguiu. Aquela moça o que pensou? Foi conversar com um pastor que pastava animais e foi dormir com ele. Quando dorme com ele, a moça fica grávida. E foi ter com aqueles santos que tinham convidado a ela. Disse que essa gravidez que está comigo é daquele mesmo homem que vocês tinham falado para ir trair. Então toda a cidade, toda a zona, ficou à espera dela dar a luz, dar o parto, para ir envergonhar aquele santo. Dali, esperaram a ela até que teve bebê. Dali chamaram aquele santo. Disseram que esse filho aqui é seu, te pertence. Aquele santo disse: não me pertence esse, não é meu. Perguntaram à moça. A moça disse sim. A gravidez era dele. A grávida pertence a ele. A grávida pertence a ele. Aqueles homens pegaram aquele santo e lhe chicotearam até ficou todo ele a sangrar. E destruíram a sua casa. Disseram: afinal você está nos enganar. Aquele santo, depois de tudo, destruíram a casa e lhe chicotearam. Depois de um tempo, levantou e fez 2 rak'ah. Fez 2 rak'ah. Pediu a Allah. E quando fez 2 rak'ah, pegou aquele bebê, apontou. Quando aponta no umbigo, aquele santo diz assim: olha, fala quem é seu pai. Diga-nos quem é seu pai. Aquele bebê começou a mencionar. Disse: meu pai é um pastor. Minha mãe foi lá conversar com ele e dormiu com ele.
Meu pai, ele mesmo, falou que falou aquela criança e todos saíram envergonhados. Foram pedir desculpa a ele e disseram que, epá, nós vamos fazer a melhor casa sua. Aquele santo disse, não precisa. Eu só quero aquela minha casa que estava ali. Aquela pequena, feia, daquela forma. Não quero mais do que aquela. Nós vamos fazer uma casa muito bonita. Ela disse nada, não precisa. Eu só quero aquela mesma casa que estava ali. Aquela casa que destruíram, aquela mesma só. É que eu quero só. Então, esses eram santos que invejavam um santo. A inveja deles foi fora do limite. E todos saíram envergonhados. Certa vez, havia um alim, havia um sheikh. Ele sempre conversava com um rei. Então, assim que ele conversava com um rei, havia um invejoso também ao lado. Aquele invejoso viu que possa. Esse homem sempre está em frente do rei. Qual é o problema? O que se passa aqui? Quer dizer, por que eu não estou em frente do rei? E aquele rei gostava das palavras daquele alim, daquele sábio. Num dia, aquele homem prepara o que prepara, aquele alim sem saber e aquele rei sem saber. Preparou salada. Você sabe que lá a salada é de entrar cebola. Tudo que faz, quer dizer, que faz com que provoque mau hálito na boca, mau cheiro. Então, o que aquele homem pensou? Aquele homem preparou salada e convidou aquele sheikh. Disse, te convido a ir comer na minha casa. Aquele sheikh não sabia do assunto. Foi lá, comeu, consumiu aquela salada. Assim que aquele alim consumiu, e já estava quase a hora para ir conversar com o rei. Assim que aquele sheikh consumiu aquilo, aquele homem correu, foi ter com aquele rei. Disse, olha, você sabe o que aquele sheikh, você senta com ele aqui, sabe o que ele fala? Disse, é o quê? Disse ele, quando fica aqui, não aguenta contigo. O cheiro que você traz na boca, ele nem aguenta, você cheira muito. Cheira mal você na boca, você. Sua boca cheira mal. Aquele rei disse, é aquele sheikh que fala isso? Aquele homem disse sim. Aquele rei ficou muito chateado. Disse, afinal, estou com alguém aqui, depois está me abusar. Isso, aquele homem correu, foi ter com aquele rei. Aquele sheikh não sabia. Afinal, esse homem preparou salada para provocar cheiro na boca daquele sheikh. Então, no momento em que aquele sheikh veio em frente do rei, ele não estava a se sentir bem. Levou lencinho, pôs assim na boca, quando falava. Tinha medo de falar, e aquele cheiro por causa da salada, aquele cheiro, atacaram o rei. Quando fechou a boca, não se sentiu bem. Tinha que também fechar as narinas. Aquele rei disse, pô, isso é verdade, pá. Afinal, está a fechar narinas no sentido de dizer que eu estou cheirando a boca. Aquele rei fez carta. Fez carta e aquela carta, aquele sheikh não viu. Entregou aquele sheikh, disse, essa carta aí, vai lhe entregar na porta em que você vai sair. Aquele sheikh bem seguro. Aquela carta, vinha escrito algo. O sheikh, quando estava a ir, aquele invejoso, viu aquele sheikh com aquela carta. Ele correu, foi ter com ele, disse, olha, já que era envelope, viu que talvez é um benefício qualquer. Disse, olha sheikh, entrega-me nesse envelope para eu ir entregar. Aquele sheikh não ficou forte. Disse, tá bom, pega. Ele levou. Mas afinal, o que vinha escrito ali? Vinha escrito que a pessoa que veio entregar essa carta, vocês devem lhe matar. O invejoso, quando pega o envelope, assim que chegou lá, lhe mataram. E o sheikh salvou. Então, cada coisa de prejuízo, Allah tem como julgar. Aqui logo no mundo. Essa é uma das formas de como Allah subhanahu wa ta'ala acudir alguém, né? Então, a primeira forma é aquela. E a segunda é essa. Agora, quando passa da inveja, quando passa de doenças,
quando passa de pensamentos negativos, tudo acaba lá. Apesar de existirem profetas que foram assassinados, que foram mortos, um deles foi Zacarias, foi cerrado numa árvore, morreu lá. E os outros profetas também. Como os judeus matavam muitos profetas, mataram e assassinaram muitos profetas. Isa ibn Maryam foi perseguido, apesar de não ser matado, mas foi perseguido muito com os judeus para poderem assassinar a ele, por causa da mensagem que ele trazia. Então, essa é a segunda forma de como você se acudir. A primeira é aquela, a segunda é essa. A terceira tem a ver com a aya que Allah disse no Alcorão, que Allah disse no Alcorão: idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Essa é a terceira forma. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Troque com o bem naquilo que alguém te fez mal. Quer dizer, se alguém te fez mal, você trocar o bem para ele. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, você irá ver a inimizade que existe entre você e ele. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, a ser um grande amigo. Significa, se alguém te insultou, você não lhe insultar. Só se calhar, você falar bem com ele. Ou então, se alguém te bateu, você não devolver, mas falar bem com ele e aconselhar. Ou então, alguém roubou da sua parte, você falar bem com ele. Isso é retribuição. Aliás, isso não é retribuir. É retribuir pelo bem. Alguém te fez mal e você vira o bem. Mas a pergunta é, que tipo de pessoa é essa? Porque há pessoas que não têm cura. Você, cada vez mais que você retribui o bem, você está a se arranjar mais buraco. Primeiro, num dia o Nabi estava a descansar, veio um beduíno. Vocês conhecem beduínos, né? Aquelas pessoas de lá da Temba, lá no mato lá, fora da cidade. Esses mesmos. Veio com a espada dele. Disse Muhammad: quem vai te salvar você? Estava com a espada dele. O profeta disse: Allah, é que vai me salvar. Aquele beduíno lançou a espada dele, o profeta defendeu. A espada caiu, o profeta levou. Disse: agora você, quem vai te defender? Aquele beduíno calou. Logo, o Nabi disse para aquele homem: não é o momento de você abraçar o Islã. Aquele beduíno disse: eu nunca vou abraçar o Islã. O profeta disse: ok, vai lá. Aquele homem foi. Andou, voltou. Disse: eu vim abraçar o Islã. O profeta disse: agora por que não aceitou naquele momento? Ele disse: eu não aceitei naquele momento para não dizerem que eu aceitei o Islã por medo de morrer. Mas agora tenho a certeza que essa é a religião real, verdadeira. E agora vim abraçar o Islã. Essa é a retribuição que o Nabi fez pelo bem, naquilo que aquele beduíno pensava de fazer o mal para ele. Num dia, o Nabi estava na mesquita com os sahabas. Vê também um dos beduínos, vem na mesquita, para ali no canto. Tirou a roupa dele e começou a mijar na mesquita. Dentro, os sahabas ficaram zangados. Queriam lhe bater. O profeta disse: não, deixem. Sentaram. Aquele homem mijou, acabou. Mandou os sahabas irem limpar aquele lugar. Depois chamou aquele homem. Disse: olha, essa aqui é a casa de Allah. Aqui é um lugar limpo. Adora-se Allah. Então, não é permitido a pessoa mijar aqui. O Nabi lhe aconselhou do jeito que aquele homem abraçou o Islã. Quer dizer, primeiro, há dois benefícios. Primeiro benefício é que o primeiro benefício, ele abraçou o Islã por causa do conselho de Nabi. Segundo benefício,
Se os sahabas saíssem para ir darem corrida, toda a mesquita ia ter, quer dizer, toda a mesquita ia ter xixi. Porque estavam a correr a mijar. Então ele mijou só ali. Então ele é um benefício que o Nabi viu. Retribuiu pelo bem o mal que ele fez. Mas esse foi ignorante por não saber. Depois, num dia, havia um homem de nome Thumama. O Thumama saiu com toda a intenção de matar o profeta. Com toda a intenção de matar o profeta. Quando chegou lá, encontrou tropa de Nabi, estava lá. Um deles foi o Umar Ibn al-Khattab, que capturou. O profeta não estava. Quando ele capturou, o Nabi perguntou ao Umar quando veio. Disse, você já deu de comer ao seu prisioneiro? Umar disse, mas como? Como é que eu vou lhe dar de comer esse aqui quando é alguém que veio te matar? O profeta disse, dê-lhe comida. Umar lhe deu. Comeu. O profeta disse, não é o momento de você, Thumama, abraçar o Islã. A resposta daquele homem disse assim, você, Muhammad, quer dizer, aqui no mundo não existe a pessoa que mais odeio do que você. Eu te odeio mais do que ninguém. O profeta disse, deixem ir. Ele foi. Voltou um outro tempo. Disse, agora eu cheguei para me entregar. Agora sou muçulmano. Os sahabas perguntaram, o que te impediu você aceitar o Islã naquela hora? Ele deu a mesma resposta também. Eu não aceitei o Islã naquela hora, para vocês não dizerem que o Thumama abraçou o Islã por medo da morte, ou porque estava a ser assustado. E agora é para vocês terem certeza que eu abracei o Islã pela minha vontade. Essa foi a retribuição que eles fizeram. Aliás, que o Nabi fez pelo bem. E através daquela retribuição, tirem desse telefone de vez. Tirarem de vez esse telefone. Estamos. Se não querem pôr no silêncio. Mas como é que saiu sozinho? Então, eu estou no terceiro ponto do meu assunto. Primeiro ponto já mencionei. Segundo ponto já. E estou no terceiro ponto. Estou a seguir uma aia. E de fa'bilati ahsan. Retribua o bem ou pelo bem a quem te fez o mal. Mas a pergunta é, quem é essa pessoa? Quem? Que você vai retribuir o bem ou pelo bem a alguém que te fez o mal. Você tem que reparar a pessoa. Você tem que reparar a pessoa e repara o ato. A pessoa no sentido se é uma pessoa que muda ou não. Se é uma pessoa que muda ou não. Mas num dia eu tinha contado aqui um trecho assim, uma pequena história, que eu dizia que há uma senhora que se preocupava muito com a casa da vizinha, do vizinho. Ela sempre que acordava, reparava na janela, e a janela dele era de vidro. Sempre que amanhecia, reparava naquela janela e avisava o marido, nossa, a casa do vizinho está muito suja. O marido dizia, deixa, é casa dele. Dia seguinte, casa do vizinho está muito suja. O marido dizia, deixa. Continuou. Num dia, o marido foi o primeiro a acordar. Repara naquela janela, viu que a casa de verdade está suja. Disse, está suja mesmo. Abriu a janela, viu que a casa está limpa. Fechou a janela, viu que a casa está suja. Descobriu que afinal é a minha esposa que não está a limpar a janela. Não é a casa do vizinho. Então, com isso, Umar ibn al-Khattab, no dia, ele era presidente lá em Medina. Quando ele era presidente, ele controlava toda a cidade. Toda noite, ele controlava a cidade. Omar era muito preocupado. Até que ele dizia, eu quando faço tahajjud à noite, faço salat de noite, por causa de pensar a situação dos muçulmanos.
que se passa lá fora. Eu até esqueço quantos rakats que eu fiz de salah. E pessoas diziam, olha Omar, então deixa de fazer tahajjud. Omar disse, eu não consigo. Deixar fazer tahajjud não consigo e também não consigo dormir, não controlar a cidade. Mas esquecia o número. Fez 2 rakats, ou fez 3, ou fez 4. Porque quando estava no salah, pensava, muçulmanos agora, hoje, será que não existiu alguém que não comeu lá em casa dele? Ele chorava muito. Dizia que eu tenho medo, Allah me perguntar no dia da Qiyama, por que aquele camelo caiu num lugar onde você não fez caminho? Por que você não fez caminho para aquele camelo passar bem? Ele chorava muito por causa disso. Omar ibn al-Khattab. Então, certo dia, numa certa noite, ele a controlar a cidade, encontrou um homem a beber. Beber é um grande pecado, é haram, né? É haram. É um grande pecado. Então, quando estava a beber, o homem, quando lhe viu, ele também não aguentou, não suportou. Saltou o muro. Foi até lá, disse, olha, você não sabe que isso é haram, que você está a fazer. Você está a beber, não sabe que é haram isso. Aquele homem disse sim, eu sei, de que vinho é haram. É verdade isso que você falou, de que isso aqui é haram, é pecado, mas Umar, eu cometi um pecado e você cometeu 3. Eu cometi um pecado que é beber e você cometeu 3. Umar começou a processar, são quais esses que eu cometi também? Aquele homem disse, eu cometi 1, que é beber. Você, Umar, cometeu 3. Primeiro, cometeu 3. Primeiro pecado que você cometeu. Allah disse no Alcorão, لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. Vocês não podem entrar nas casas do dono sem permissão. Você entrou aqui e não me pediu permissão. Segundo pecado, فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Quando vocês entram numa casa, devem dar salam. Você, Umar, nem deu. O terceiro pecado que você cometeu, Allah disse no Alcorão, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. Quando vocês estão a entrar numa casa, devem entrar pela porta. Agora você saltou o muro ali. Saltou na janela. Agora, quantos pecados você cometeu? Omar começou a chorar. Quer dizer, reconheceu, mas ele era presidente, não tinha esse direito. Então, esses eram bêbados conhecedores. Não eram bêbados quaisquer. Eram bêbados que conheciam o Corão. Quer dizer, ele quis dizer assim, que olha, você não me pediu permissão, você logo chegou, e eu só te vi, tu pode chegar aqui. Mas ele tinha direito como presidente. Mas também ele lembrou-se logo. Então, há um ponto que eu queria tocar, só que não posso tocar porque já toquei, parece na sexta-feira, né? Então, sendo gravação, se não vou aumentar muita coisa lá, parece que... Mesmo não ouvirem, não posso repetir. Eu vou só tocar assunto que eu não toquei ontem, nem antes de ontem. Então, eu estava a dizer que a salvação do assunto, você tem 3 meios. Esses meios que eu estava a dar exemplo dos assuntos que aconteceram. Para você não dizer que não, esses são um meio que você faz hoje. Não. Esses são meios que já foram feitos. O Musa fez dua contra Qarun. Qarun era um kafir do tempo de Firaúna. Qarun. Lá havia Firaúna, havia Qarun, havia Haman. Os 3 eram grandes kafirs. Haman era ministro. Firaúna era presidente. Qarun era engenheiro. Eram grandes kafirs e eram ricos. Então sempre o Qarun dizia, você Musa, quer maltrabalhar com a minha riqueza. Musa disse isso só. Musa fez dua, pediu Allah, disse Allah,
manda esse homem afundar e levar toda a riqueza, sobrecarregar a ele, para afundar com ele na terra. Allah levou toda a riqueza de Firaúna, aliás, de Qarun, e depois aqui, começou a afundar, até agora, está a afundar aí na terra. E não está a chegar. Allah disse, وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا, dentre eles existem pessoas que nós fizemos a eles afundarem na terra. Foi o Qarun. Musa disse, eu estou a te dar da'wa e você está a pensar contra mim. Então, se você acha que eu estou busy com a sua riqueza, e Allah manda esse homem junto com a sua riqueza na terra. Allah aceitou o dua. Esse foi o terceiro, o segundo, que eu mencionei de Musa. O terceiro que Musa fez contra alguém, havia um outro Musa no tempo de Nabiullah Musa, conhecido por Samiri. Samiri era um homem que estava com Musa, ﷺ, naquele povo. Quando o Firaúna foi destruído, ele não ficou destruído porque estava naquele povo de Musa. Então, no momento em que Musa, ﷺ, foi naquela montanha de nome Sinin, aquela montanha de nome Sinai, Waturi Sinina, a montanha de nome Sinina, uma montanha que Allah subhanahu wa ta'ala falava com Musa. Então, quando foi lá receber aquele livro, Taurat, ele tinha prometido 30 dias, mas quando foi lá, Allah aumentou mais 10 dias, ficaram 40. Então o Samiri, quando ficou aqui com o povo, começou a enganar o povo. Fez um ídolo dele, uma vaca, em forma de ídolo, e pôs em forma de magia. Começou a se mexer aquela vaca. Disse para o povo, adore esse aqui é vosso Deus. Esse é vosso Deus e é Deus de Musa. Fanacia. Musa esqueceu esse aqui. Esqueceu, esse é Deus, esse. Alguns aceitaram e alguns não. Harun tentou proibir, desconseguiu alguns. Outros que aceitaram, adoraram, cometeram shirk. Outros que não aceitaram, disseram que não, nós temos que esperar Musa até vir. Nós não vamos adorar até Musa aparecer. E Musa foi informado lá com Allah, dizer, seu povo já está desviado lá. Quem desviou é Samiri. Samiri, o nome dele original chamava-se Musa. Mas como é que Samiri foi criado? Foi de uma forma também com a permissão de Allah. O Samiri, quem lhe deu leite, não foi a mãe. A mãe tinha falecido. Foi o Jibril, ﷺ. O Jibril sempre vinha e fazia assim seu dedo, punha na boca daquela criança e aquela criança amamentava-se. Quer dizer, chupava aquele dedo através daquele anjo Jibril até crescer aquela criança. Mas veja o que aconteceu mais tarde. Por isso um poeta dizia, famusa alladhi rabbahu Jibrilu kafira wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursala. Aquele Musa que o Jibril lhe cuidou tornou-se kafir, e aquele Musa que o Fir'auna cuidou dele tornou-se mensageiro. Tudo com a permissão de Allah. Então o Musa veio lá zangado porque sabia o que aconteceu lá na família. E quando veio perguntou ao Samiri, disse, fama khatibuka, ya Samiri, o que quer dizer, o que foi para você desviar pessoas? Samiri disse, nada, só foi meu coração, só a pena que me desviou. Musa disse, fadhhab, vai embora. Sai daqui e vai embora. Começa a andar, a ir. Fa inna laka fil hayat an taqula la misas. Você está amaldiçoado a partir de já. A partir de já. Esse foi um dua de Musa, esse. Cada pessoa que vai estar a te tocar, você só vai dizer la misas, não me toque. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه في اليم ثم لننسفنه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Então, dali, a partir daquele dia, o Samiri já não tinha mais oportunidade na vida. A partir daquele dia, esse foi um dua de Musa contra ele.
por causa do meio que ele usou de desviar algumas pessoas. Esses são meios que os profetas usavam. São meios que os santos usavam. São meios que os outros usavam. Mas se você for ignorante, pode pensar, dizer que os profetas não faziam. Não, os profetas faziam dua contra alguém. Se ver que está no pior esse aqui. Você pode fazer dua para alguém, dizer que para lá lhe guiar, faz, e ele piora. Então, esse aí já está no outro nível esse. Mas é um hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, que o profeta disse, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Esse hadith eu vou saltar. Muitos não conhecem. Esse eu vou saltar porque muitos não conhecem. Então, a partir de já, você tem que sacudir nesses três sentidos. Nesses três sentidos. A primeira fase, se ver que a pessoa está no pior, então peça a Allah de mostrar alguma coisa. De mostrar do mal. 1, 2, ou então acudir-se você mesmo próprio. 3, ou então perdoar. As três formas são formas aceites por Allah subhanahu wa ta'ala. São formas aceites por Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah já mencionou no Alcorão das três formas que eu acabei de mencionar aqui. Então cabe a si, cabe a você. O que aguenta, faça isso. Mas de verdade tens que ver a razão. Quando digo de la'na, você pode ter medo de la'na, mas sabe o que é la'na? Quando é que você é considerado que você está amaldiçoado? Al-mal'unu, la'na, como eu dizia num dia aqui, primeiros pecados mais perigosos são aqueles que tinha falado aqui num dia. Pecados mais perigosos são aqueles que não se lembram. Não se lembram? Ou não estavam? Não se lembram? Então vocês não conhecem pecados. Parece que é uma coisa que eu repeti aqui 1 ou 2 vezes, 3 vezes já tem. Eu dizia que os pecados primeiros mais perigosos são aqueles que te tiram do Islã. Esse é o primeiro grupo. Ashirku, al-istihza'u bi shay'in min dinillah, al-ibghadu shay'in mimma ja'a bihi ar-rasul. Ou então licitar o haram. Também se tira do Islã, né? Por exemplo, você dizer roubar é halal. Se você diz roubar é halal, você torna-se kafir logo. Você torna-se kafir logo. E se morre, você morreu como kafir. Se você vem dizer beber é haram, você também é kafir. É diferente você dizer, poça, é bom beber. E você dizer beber é halal. São coisas diferentes. Agora, se você disse é bom beber, é bom para ti. Se você disse beber é halal, aí você já é kafir. Ou então se duvida uma parte do Alcorão e a outra não. Se duvida assuntos do qabr, você é munáfico. Se duvida qiyamah, você é munáfico. Se duvida alguns ayahs do Alcorão, você é munáfico. Outra parte acredita, outra parte não. Se duvida a mensagem de Nabi, você também é munáfico. E todo munáfico é kafir. Se você morre, não há de ir no paraíso. Nenhum dia. Esses são os primeiros pecados perigosos. O segundo grupo, eu também tinha mencionado aqui. Eu dizia que são aqueles todos que você quando comete recebe la'na. São muitos. Entre eles é masturbação. Você recebe la'na. Não zina, masturbação. Zina é grande pecado, mas você não recebe la'na. Agora, masturbação, você recebe la'na.
ou andarem a fazer sexo no rabo. Mal'un man ata imra'atahu fi duburi. Não estou a dizer de trás, estou a dizer no rabo. Ou então, uma mulher usar algo do homem. Nem sequer camisa do seu marido não pode usar. Calça do seu marido não pode usar. Ou então o homem usar ou vestir roupa da mulher. Também recebe la'ana. Ou então o homem fazer-se de mulher ou mulher fazer-se de homem. Também recebe la'ana. Ou usar mecha. Também recebe la'ana. Ou trançar mecha. Recebe la'ana. A pessoa que trança e a pessoa que é trançada. Os dois recebem la'ana. Ou tatuagem. Também você recebe la'ana. Porque são assuntos perigosos esses. Acusar alguém falsamente, também você recebe la'ana. Allah disse no Alcorão: lu'inu fi dunya wal akhirah. Pessoas que acusam falsamente mereceram la'ana no dunya e no akhirah. Walahum adhabun azim. E vão ter castigos perigosos. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. A acusação é um assunto muito perigoso, né? Allah disse no Alcorão: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء. Pessoas que acusarem mulheres gastas, depois não trazerem 4 testemunhas. فَجِلِدُوهُمْ 80 جَلْدًا. Vocês devem chambuquear essas pessoas 80 varas. Esses que acusaram. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Em nenhum dia você aceitar testemunho dele. Nem no casamento você não merece ser testemunha. Em qualquer assunto do dini você não merece mais. Porque Allah disse: وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Esses já são mafiosos. Todos que acusam são mafiosos. Mesmo ser uma coisa que você deixou na mesa. Só porque estava ali alguém e você não lhe viu. Você diz, quando desaparece, diz assim: é você. Quando não lhe viu, se calhar não é. Você é um mal'un, você é um amaldiçoado. E você merece essas varas daqui 80. E não merece mais para servir como testemunha. Porque você é um mafioso. Allah disse: essas pessoas mereceram la'ana no dunya e no akhirah. Toda pessoa que não faz salah também merece la'ana. Então são muitos pecados. E todos os pecados que a pessoa recebe la'ana são perigosos. Todos são graves. São perigosos. Então não leve um mentiroso, um mafioso, fazer como testemunha, senão seu nikah não há de valer. Porque o seu nikah tem que ser nossas pessoas dhawa adlin minkum, pessoas justas. Então, eu estava aqui para tocar 2 pontos. Eu, para chegar aqui, eu só vos perguntava os pecados mais perigosos, vocês não responderam. Eu não queria chegar aqui. Eu estava a dizer a forma de como você acudir-se, tem que ser 3 formas. E não pode aparecer alguém a dizer essa forma, não. Não, isso vai depender. Isso vai depender. Então, da forma que você sabe, é que da forma que você sabe, é a forma que mais você tem que se aproximar a fazer. 1, 2, afaste-se da pessoa. Afaste-se do companheiro falso. Todo companheiro falso Allah proibiu, né? Allah disse: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Você deve estar com os verdadeiros. Então todo mentiroso, falso, mafioso não pode ser sua amiga. Ou não pode ser seu amigo. Falar com ela pode. Conversar juntos pode. Mas amiga não. Você é mafiosa. Uma pessoa mafiosa não pode ser sua amiga. Senão você também vai ser. O Nabi conhecia que aqui existem munáficos, mas andava com eles. Mas não eram amigos. Porque Allah dizia o quê? وَغْلُدُ عَلَيْهِمْ. Fique forte com eles. Mas tem que saber que o Ahum Jahannam, moradia deles é o fogo infernal. Não há como. Todo munáfico, lugar dele é no Jahannam. Todo munáfico, lugar dele é Jahannam. Não tem mais cura. E o nifaq mais perigoso é esse. Eu nem sei se aqui, se procurarmos, vamos encontrar 3 que não são munáficos. Não sei. Allah quem sabe, só eu vou mencionar os sinais. Aqui onde estamos, se encontrarmos 3 que não são munáficos, pergunta lá a terceira, se está falando a verdade.
profeta disse: Man idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha utumina khana, wa idha ahada ghadar. Num dos hadiths, wa idha khasama fajar. Esses são sinais de munafiq. Idha haddatha kadhaba, quando fala mente. Cuidado, há mentira de nome, que mentira de artimanha, aquela que usava Ibrahim para salvação. Existe. Mas idha haddatha kadhaba, quando fala mente. O profeta disse: a mentira é permitida em alguns lugares, no máximo 3 lugares. Então, quando fala mente, fala o que não viu. Wa idha wa'ada akhlafa, quando promete não dá. Esse também é munafiq. Promete e não dá. Você promete algo, mas não dá. Sabe que não vou dar, mas está a prometer. 3. Wa idha utumina khana, quando é confiado, torna-se desonesto. Te dou 100 meticais, faz chegar 50. Você é munafiq. 4. Wa idha ahada ghadar, quando faz um compromisso, não cumpre. Eu nem sei se aqui vão chegar 3. 5. Wa idha khasama fajar, quando discute, insulta. Esse é munafiq. Fazer compromisso e não cumprir. A maioria daqui são esses. Não estão a cumprir com o compromisso. O compromisso estão a fazer, não estão a cumprir. Conta aqui. Quando fazem compromisso, não dão. Não cumprem. Todos os meses que você não pagou. Alguém perguntou assim. Disse: eu, na minha banca, tenho um trabalhador dele. Por dia combinaram 100 meticais. Agora, se eu não vendo, será que é dívida? Se eu não vendo, será que é dívida? Eu não lhe dar naquele dia, por não vender, né? Então eu lhe perguntei: se você vender nesse dia 5 mil, vai lhe dar quanto? Disse 100, porque combinamos 100. Eu falei: pronto, se combinaram 100, e se vende mesmo vender 10 mil, vai lhe dar 100. Então, mesmo não comprar, não vender nada, também tem que lhe dar 100. Tem que lhe dar o valor dele, a não ser que ele desculpou. Agora, todos os meses que você não pagou, acha de brincadeira, acha de normal, acha todos os meses que você não pagou. Por isso eu não gosto de fazer compromisso com alguém. Eu não gosto de fazer compromisso com alguém. Porque é um assunto carimbado. Ah, sim. Então, por isso eu não gosto de fazer compromisso com alguém. Porque eu já sei que são poucas pessoas que vão cumprir. É perigoso isso aí. Nós, quando é Islã, não conseguimos pagar. É isso que está a acontecer. Porque não é possível. Quando é escola, chega até na 12ª a pagarem. Em cada vez, mesmo quererem lá na faculdade, lá, que está fazendo o quê? Qualquer curso lá, ser 3 mil cada mês, preocupa-se a pagar. Isso é que está a acontecer. Parece que nós temos aquele nome, né? Islam é mahala. Mas quem te disse? Tá bem, o Corão que você está a ler foi fabricado. A pessoa que fabricou pensa que não gastou? Esses papéis, essa tinta, pensa que não gastou, não comprou. E pensa que o Corão para chegar aqui não compraram. Mesquita é Islã. Para construir, pensa que não pagaram mestres. É isso que você pensa. Então, esses são os sinais do munáfico. Cuidado. Se você não consegue um compromisso, fala no início. Eu não aguento esse compromisso. Se ele dizer ir sentar, você ir sentar.
Se ele dizer venha, você vir. Enquanto já carimbou lá no início. Todos esses meses que você está em dívida, vai pagar. Querer ou não querer. Você há de pagar à força. Há de pagar à força. Agora, pedindo dispensa, o Estado dizer para Hã? Senta em casa, fala esse mês não estudei, não vou pagar. Estudei uma semana só, Agora essa semana pagou? não pagou. Só foi embora, sentou também. Cuidado, cuidado, cuidado. Allah disse no Alcorão: Inna al-ahda kana mas'ula. E repetiu muito esse assunto. E você basta ver Allah repetir assunto no Alcorão. Não é brincadeira. É só você ver, por exemplo, o assunto de zina. Só falou poucas vezes, mas vai lá ver assunto de shirk. Vai lá ver assunto de juro, porque são pecados mais terríveis. Vai lá ver assunto, quer dizer, não são brincadeiras. Porque você quando consome assunto de juro, você é amaldiçoado, recebe la'na. Juro é um pecado muito perigoso. Veja assunto de matar, porque matar é o pecado mais grave do que zina. Allah falou muito no Alcorão. Mas vai lá ver zina. Allah falou no Surah Al-Isra. Falou no Surah Al-Furqan. É algumas suras. Mas vai lá ver shirk. Todo o Coran. Vai lá ver matar. Matança. Porque são perigosos. Vai lá ver juros. São perigosos. O zina também é perigoso, né? Mas existem pecados acima do outro. Mais grave do que o outro. Então, cuidado. Assunto que você não pagou. Compromisso você fez, compromisso. Carimbou. O Allah há de pagar. Você querer ou não querer. E o que acontece se cair, nem tem recompensa que enche prato. Não você vai pagar como. Se você a sua vida é só fazer a maldade só. É perigoso. E o que acontecerá lá? Se você não terá recompensa para pagar, você não tem recompensa, serão levados os pecados dessa pessoa e serão aumentados na sua lista. O mais perigoso. Agora, não temos. Combinaram quantos meticais por mês? 100. Islâmico que é 100 não tem. 30 dias. Isso é suficiente dizer que somos mafiosos. Nós somos mafiosos. Islã que ser, porque é Islã. Não temos. Escola. Estamos a gastar mais do que isso. Quer-se pasta lá, cada criança compra um em 1 hora. Uniforme é 1 segundo. Todo assunto de lá. Vão responder esse assunto aqui. E vão pagar, querer ou não querer. Você pode dizer, já me esqueceu. Allah não te esqueceu. E não te esqueceu a pessoa. Tudo que alguém te fez aqui no dunya, lá você vai recordar. Fulan, 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 fulan. Não pensa que você há de esquecer. Nada. Tudo vai te aparecer na cabeça. Vão te chamar você. Cuidado. Esse é um compromisso. Não é um assunto de dizer, não, mas jumpei aquele mês para não me viu. Vão te pegar. Inna al-ahda kana mas'ula. É obrigatório. O compromisso será perguntado, será questionado a respeito. Allah falou muito. Wa'awfu bil-ahdi. Vocês devem cumprir. Quer dizer, cumpram com a promessa. Esse todo o compromisso que vocês fizeram devem cumprir. Você sabe que só não isso é ser munáfico. Só quando é Islã sem meticais. Até onde? Agora, gente, aquela pessoa que veio pôr o nome e abandonou foi sentar. Será que também tem direito de pagar? Não apareceu, mas depois o nome aí prometeu. Se esse já sentou. Não aguentou com o estudo, né? Não aguentou com o Islã, né? Não está aguentando o Islã. Não despediu. A sair, Fugiu, vamos lá dizer assim. Fugiu.
Porque não estava a ver a vantagem. Porque se fosse outras coisas, ia ver a vantagem. Como é Islã, não estava a ver a vantagem. É perigoso depois de alguém dizer que epa, eu meti nome e fugi. Foi aonde sentou. Só para andar a meter fofoca só. Porque muitas das vezes você não senta para nada. Só para assistir novela. Queria falar. Eu estava a dizer essa parte que você disse que a pessoa não deve lidar quando acusa alguém injustamente. No caso de crianças, você sabe, você tem duas crianças, você sabe que essa aqui é que estraga. Estraga a mente dela, é fulano. E você, mesmo não ser aquele que brinca, mas acusa aquele mesmo, sabendo que foi outro que fez. A acusação não tem nem sequer com ninguém nem quem. Tudo que é acusar é acusar. Não tem a ver com a criança, não tem a ver com o seu marido, não tem a ver com o pai, não tem a ver com o filho. Tudo que é acusar, tudo que é acusar, essa pessoa é falsa. Não tem a ver com o seu filho. Tem que contar uma coisa. Seu filho é seu filho, mas não é sua criatura. Allah vai responsabilizar como criatura dele. Por isso no dia da Qiyamah, Allah disse: "Fala ansaba bainahum", não haverá família lá. Dizer, é só isso. E não voltar a fazer. Agora, dizer que a acusação merece para bebê, merece para... Esse é porque tem 5 anos. Olha, a acusação não tem espaço. E há uma coisa. Você encontrar alguém a roubar. Você que pegou assim a roubar. Está sozinho. Chame 4 pessoas virem testemunhar esse assunto de encontrarem aí a roubar. Aí pode publicar a mensagem. Você sozinho de encontrar a roubar, não há de fugir. Disse não há de fugir, e Fáuzia. Você encontrou a roubar, você sozinho. E não tem ninguém, não tem pessoas para você virem certificar o que você viu. Calme. Mesmo você certificando sozinho, não levanta a voz. Você mesmo será falso também. Certa vez um homem, um sahaba, veio ter com o Nabi. Disse: eu encontrei minha esposa com um homem. O profeta disse: onde é que estão pessoas para certificar? Disse: não, eu só vi sozinho. O profeta disse: então você está maluco você, né? Você está bem de cabeça? Agora vem sozinho, eu certificar o quê? Você pode aparecer sozinho porque tem uma inimizade qualquer. Não interessa. Você sabe, por exemplo, como hoje existem telefones que podem filmar esses assuntos. Sabe dizer que as pessoas estão longe. Acabei presenciando este ato, por exemplo, que o Sada acabou de dizer sobre, por exemplo, encontrou tua esposa ou com um homem. Epa, naqueles assuntos íntimos mesmo. E hoje em dia existem telefones digitais. Como não... Você sabe dizer que eu baixo a sair aqui 4 pessoas, aqui é difícil encontrar. Vou encontrar 2 ou 3, vou encontrar quando as coisas já... Neste caso, você não pode filmar para mostrar às pessoas, dizer que epa, aquilo que eu falei é isto aqui. Se o telefone certifica a segurança, pode. Agora, se o telefone traz invenção das práticas, não há confiança. Se o telefone traz a segurança, dizer que o que filme exatamente é isso, pode. Se o telefone pode inventar uma imagem e fazer praticar o que não é, então não há certeza. Se de verdade é isso, ou você filmou as 2 pessoas e tirou roupa ali no telefone. O telefone não faz isso, né? Então, é isso mesmo. Se acha que o telefone chega até esse nível, então não pode. Porque nem se sabe você fez de que forma. Agora, se forem pessoas justas, não pessoas mentirosas. Não pessoas mentirosas. Pessoas justas.
O Sheikh Rabi' bin Hadi Madkhali dizia: se existirem duas pessoas, os dois são verdadeiros, e estão a falar de uma única coisa, aliás, estão a falar coisas diferentes, então tem que procurar quem tem prova entre eles. Esse já é assunto de dalil no Islã. Agora, é mais ou menos isso. Se o telefone tem a capacidade de fazer outras coisas, nem vale a pena, porque não há certeza. Você pode fazer suas magias no telefone só para manchar alguém. Sim. Tem mais argumentos? Parece que estamos quase estarmos no outro nível. Tem alguém que tem argumentos? Alaikum salam. O imam da mesquita é pago quando ele faz o quê? Quando faz o quê? Quando dirige, né? Agora, se o imam da mesquita senta aquele mês, vão lhe pagar? Não, o compromisso é de o quê? Vamos lá levantar vozes. Vocês quando andam a fofocar aí falam muito. É de o quê? Tá bom. Agora na madraça o compromisso é de o quê? É de estudar. Isso aqui é o compromisso. Você vai pagar assuntos de estudos. Não está a pagar aquele mês que está a passar. Só porque passou o mês enquanto você está vivo. Se for isso aí, então mesmo depois de você morrer, a sua família vai ficar a pagar. Então, o assunto aqui é de estudo. É que assunto? Se você não estuda, não paga. Se você estuda, paga. Vai pagar. Você há de pagar que tem a ver com aqueles dias. Esses 3 dias estudou. Esses 3 dias estudou. Há de pagar valor que tem a ver com esses 3 dias. Agora, isso de andar a fugir, isso de andar a entrar dia 1 até dia 8 foge, para vir dia 1 do mês próximo, para estar a aproveitar não pagar. Vai pagar. Você tem que pagar, tem que cobrar. Esses 8 dias que você pagou, que você estudou, você tem que pagar. Você tem que pagar. O que você quer me dizer significa que se eu faço compromisso com alguém, dizer, olha, por dia eu vou estar a pagar 100 pães. Cada pão 5 meticais, 500. Para meus alunos. Então, no dia em que não encontrar pães lá completos, encontrar 20. Se ele tirar 20, não posso pagar esses 20. Tenho que dizer que, aliás, tenho que considerar como sadaqa, porque não estão C, não completaram C. Não, ele tirou 20, são pães dele, eu vou pagar conforme o valor, conforme o número dos pães. Então, vou fazer 20 vezes 5, que dá 100. Vou lhe dar 100 meticais. Agora, você que fez compromisso de 100 meticais por mês, você tem que estudar uma semana. Então, faz lá a matemática de uma semana. Vai lá pagar. Agora, esse assunto de andarem a fugir uma semana, virem outro mês para não pagar de novo. Estuda uma semana, foge de novo. Cuidado. Isso é ser ladrão também. Isso é ser mafioso. Isso é suficiente dizer muitos de nós somos mafiosos. Não somos sérios. Nós somos mafiosos, muitos de nós. Tem alguém mais tem argumento? Eu falei, estou a pedir alunos que estão aqui, outros devem vir estudar, outros só devem vir aqui provocar coisas de fofoqueiro. Ok. Depois, naquele tempo, quando sair aquela coisa ali, ponta de outras pessoas da onde? Na mosquita onde? Zainapo. Por enquanto aqui existe pessoa que não tem nada a ver com isso. Só está a vir estudar a volta para casa. Ok. Sim, já percebi, vi que de verdade não é pergunta, é um argumento. Mas é que no tempo de Nabi havia munáficos, né? Então, Umar uma vez disse para o Nabi: olha, vamos lá assassinar esses munáficos aqui, matarmos, ficarmos só nós entre muçulmanos. Estão nos atrapalhar esses aqui. Vamos lá matar esses munáficos aqui, pá. Estão nos trazer estragos, prejuízos
andam a levar informações que nem tem a ver. Porque munáfico é assim mesmo, até leva informação que nem ele sabe. Então o profeta diz assim: epá, eu tenho vergonha de uma coisa, tenho medo de fazer assim. ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. Epá, eu tenho medo de pessoas dizerem que Muhammad está a levar pessoas para matar. Então, para eu não, enquanto que de verdade não são muçulmanos, são munáficos. Então, para pessoas não falarem assim, epá, vamos deixar estarem assim mesmo, estarem a sofrer aqui mesmo. Depois basta morrerem, já estão no inferno. Mas de verdade, os sahabas estavam de vontade para eles serem assassinados, porque estavam a atrapalhar aqui muçulmanos. Então, tão cheio de munáficos, existem muitos. É que esses munáficos deixem ao lado. O que acontece é, essas fofocas em algum momento somos nós que estamos a dar espaço. Como é que essa fofoca aparece aqui dentro da sala? Porque é diferente com aquelas que andam a rolar nos bairros e aquela que rola na sala. Na sala são poucas pessoas. Agora, se é dessa forma, ou então pause a conversa e vão com as aulas. E se não quer pausar, então, ou mande rua a pessoa. Acabou. É só isso só. Agora, dizer que munáfico é algo perigoso, né? Algo perigoso, como conhecemos, como sabemos. Munáfico não é amigo de ninguém. Munáfico não é amigo de ninguém. Porque munáfico é amigo de munáfico, mas esse munáfico é outro no dia que vai mudar, vai ser inimigo também dele. Por isso o munáfico é amigo dele sozinho. Munáfico é inimigo de todos. Munáfico não é brincadeira. Munáfico destrói até a sua morte. Por isso um munáfico sentar sozinho não aguenta. Um munáfico sentar sozinho 1 hora não aguenta. Porque já sabem que aqui não vou falar mais outra coisa. Há de falar com quem? Aguenta estar com 2, 3 pessoas para só estar a murmurar alguém. Munáficos são perigosos. Por isso vocês, cuidado com essas características. Fogo está aí, à espera de alguém. Não é brincadeira isso aí. É estranho ouvir o nome da mesquita e o nome não merecer. Zainab foi esposa de Nabi. 2 esposas do mesmo nome. Zainab também foi filha de Nabi. E agora levam Zainab, entregam mesquita. Jamate de mesquita fica fofoqueiro. Cheio de mafiosos. Mafiosas. Aparentemente sérias. Mas dentro, vocês são inimigas, sabem? Vocês são inimigas. Não é brincadeira isso aí. Vocês são inimigas. Vocês são inimigas. Afinal de conta, nem própria pessoa que está vos ensinar não é vossa amiga. Não é sim. É vossa inimiga. Se estamos a fofocar em casa. Vocês estão no outro nível. Que Allah nos perdoe. É perigoso isso que está a fazer. É perigoso isso. Mas ainda a vida resta. Você nem sabe quando é que há de morrer. Há de sofrer num dia. Espera lá você. Aqui mesmo em vida. Allah tá a ver. Vocês são perigosos. Vocês já são destruidoras. Vocês são perigosas. Mas você já sabe qual é o pagamento para um munáfico. É perigoso isso. Afinal, eu não estou com alunas. Nada. Eu não estou com alunas.
Não. Eu já tive alunas uma vez. Não, eu quando falo... Um momento. Fala-se calor. Quando fala-se calor, há pessoas que sentem frio no mesmo tempo, né? Eu quando falo alunas, não sou com alunas. É porque a maioria são mafiosas. Essas sérias existem, conheço. Mas são poucas. Cuidado com essa qualidade, cuidado. Cada um aqui tem seus segredos. E vocês devem se lembrar dessa frase. Um momento. Lembrem-se dessa frase aqui. Um momento. Lembrem-se dessa frase. São todas e são essas. Eu quero dizer assim. O que vocês devem saber é: pessoas são parecidas, mas não são iguais. Fiquem com isso. Pessoas são parecidas, mas não são iguais. Tem pessoas que têm seus segredos aqui que você nem conhece. Cuidado. Há pessoas que têm segredos com ele e Allah, você nem conhece. Vão sofrer com esses problemas, vão sofrer. Até nas vossas casas, até nos vossos casamentos. Porque vocês vão chegar num nível em que a pessoa não há de pacientar. Já falei aqui, Nuh fez doa, Musa fez doa. E quem sou eu para vir ficar a favor do munáfico? É perigoso isso. Então, por aqui eu fecho. Só o que digo, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie. Amém.